Professor da área de informática, né? Mas há 15 anos, desde que começou, 16 anos, desde que começou o projeto de EAD da PUC, eu fui convidado também para trabalhar, para implementar um LMS, não foi esse o caso, fiquei mais na parte pedagógica, ajudando. Hoje eu estou na coordenação da EAD da PUC e tenho uma equipe de desenvolvimento. Então, mesmo eu sendo da informática, graduação em engenharia, essas coisas todas, das exatas, eu estou muito mais na parte da gestão, muito mais na parte acadêmica, e eu faço todos os cursos de capacitação para professores lá na PUC, né? Quem vai trabalhar com Moodle, vai trabalhar em AD, os professores passam por nossa unidade. Então, eu e a equipe lá somos responsáveis por isso. E a ideia é de trabalhar um pouco, falar um pouco das ferramentas colaborativas, né? Essa é uma apresentação até que eu fiz no Moodle Mote, eu apresentei, eu acho que foi em 2012, alguma coisa assim, que a gente sempre tem um público bem variado, bem dinâmico, né? Então depois a gente vai perguntar como é que vocês trabalham, qual é o nível de vocês em termos de Moodle e do uso do Moodle. Né? Então, conversando com o pessoal, a Gisele, o pessoal do apoio, Paulo, vamos lá de novo, vamos. O que nós vamos fazer? Olha, tem as trilhas do Daniel, do pessoal que vai para... Né, os hackers, tem as outras trilhas, Paulo, vai mais do lado pedagógico, alguma coisa assim. Então, ok. Então, ontem eu falei das atividades condicionais, alguma coisa nesse sentido, e a ideia hoje é falar de ferramentas colaborativas. Tá? Quem pôde assistir a apresentação do Matar, ele já falou algumas coisas, né, no MOOC dele. Que até eu participei do MOOC dele, mas eu fui um daqueles milhares que não completou o MOOC. Tá? Eu já participei de 500 MOOCs. Eu acho que eu cumpri uns 2, 3, mais ou menos. Até porque nós lá também estamos desenvolvendo MOOCs, né, nas plataformas. Nós temos desenvolvimento de MOOCs. Eu participo muito mais para entender o processo, né, entender os usos dos recursos, entender as ferramentas, principalmente nos MOOCs, né, porque MOOCs são milhares de pessoas e tem que ter colaboratividade lá dentro. São cursos mais auto-instrucionais, mas trabalham muito com aquela questão de avaliação por pares. Tem muito isso no MOOC. O que a gente pode fazer no Moodle também. Então, a ideia é trabalhar um pouco nesse sentido e vale sempre que eu comento para o pessoal, né? Aqui é como se fosse uma mesa redonda, é para a gente conversar. Não é uma palestra eu apresentar e explicar para vocês como é que funciona um fórum, alguma coisa assim, que não deixa de ser uma ferramenta colaborativa. Mas a gente começar a discutir, olha, quem é que faz uso do fórum nesse sentido, assim, e a gente trocar ideias. Esse é o importante, tá? Então, algumas coisas aí, mas eu acho que é o principal, né, dessa aprendizagem colaborativa é a ideia de potencializar a interação entre professores, alunos, o que o Matar falou, né, existe muito processo aluno-conteúdo, aluno, professor, aluno-sistema, todo esse processo de interação. Tá? O importante que eu sempre digo, né, a gente faz, e aí várias as capacitações, eu comento muito isso com nossos professores lá, conversando com todo mundo, com todos que trabalham no meio acadêmico, a gente sabe que é quase tudo igual em tudo que é universidade. Existe uma grande resistência docente no uso das tecnologias, a questão do treinamento, como é que uma universidade faz, a outra faz. Então, a gente vê muito isso lá na universidade, apesar de a gente estar conseguindo vencer várias barreiras, estamos conseguindo, tá? Mas é a ideia de fazer com que o aluno se torne um sujeito ativo, participe do processo. Tá? Então, este é o importante, né? Criar algumas dinâmicas dentro do ambiente para isso, e as ferramentas colaborativas se prestam muito para isso. Tá? E aí eu sempre comento, né, que a ideia de grupos, trabalhar com grupos. Uma pena que está concorrendo, né? A Gisele está dando grupos, né, agrupamentos, mas ela também vai falar mais no geral de cohorts, que é dentro do sistema, como fazer disciplinas com cohorts e grupos dentro dos cursos. O legal é que essa aqui ia ficar depois e dizer, ó, viu, como vocês viram na Gisele, os grupos assim, assado, né? Mas tive que trocar questão de voo, né? Então fiquei um pouco receoso do voo que eu tenho, então eu pedi para avançar. Quem for procurar um pouco na bibliografia, se procurar por esse termo CSL, né, que é Computer Supported Collaborative Learning, tem bastante material. Dá uma boa pesquisa no Google lá, né, CSCL, e a gente consegue bastante material sobre aprendizagem colaborativa. E uma questão aqui que até
mais ou menos, quem assistiu também a palestra do Moran hoje, ele mais ou menos falou um pouco sobre isso aqui. Então são perguntas que eu faço para os professores lá. Tá, vamos ao Moodle? Vamos. Claro que o Moodle é apoio também ao presencial. Se é apoio ao presencial, 99% é repositório. E já para nós lá do setor de AD já é legal, já é um uso inicial. Tá, mas tem que fazer alguma coisa a mais no repositório. Nós lá na PUC trabalhamos muito em quase todos os cursos que tem o novo projeto pedagógico do curso, ele está saindo com uns 20% semipresencial. Então nós estamos muito fortes no semipresencial. E aí sim, semipresencial, obrigatório o uso do Moodle, e não é só para repositório, eu tenho que ter atividades. Então aí vale muito mais o nosso treinamento também. E normalmente a gente vê o básico das atividades lá, que a gente pode ir comentando no meio do caminho. Tá? Então, uma das questões importantes é como avaliar, né? O pessoal usar o Moodle, né? Porque, dependendo da área, não adianta. Olha, eu sou área do direito, não adianta. É impresso, é fazer os rabiscos, devolver para o aluno, como é que eu vou avaliar no ambiente, o que ele me facilita e assim por diante. A gente tem que também saber os problemas de cada unidade, conhecer a ferramenta, né, e não fazer a ferramenta, as pessoas se adaptar à ferramenta, né? A gente tem que fazer a ferramenta se adaptar. Esse é o importante. Por isso tem que ter equipes lá, nós temos uma equipe muito boa que ajuda muito nesse processo. Então os professores vão lá, olha, nós precisamos fazer tal atividade, trabalho de conclusão de curso. A gente usa muita questão dos fóruns para orientações, fóruns em grupos, né, que é essa ideia aqui para orientação de trabalho de conclusão de curso no presencial. Tá, mas então, mas aí, eu avalio, tá? Como é que eu descubro o aluno? Legal, os logs que a gente tem, né? Todos os monitoramentos a gente consegue, olha, legal. Algumas coisas o Moodle nos dá, então tu apresenta alguns relatórios, algumas coisas, o pessoal começa a gostar. Houve interação ou não houve interação? Esse cara se movimentou ou não se movimentou? A gente sabe que olhar os logs a gente consegue tirar. Agora, pedir para um professor normal, todos os professores são normais, né? Ok. Aquele log, fica extremamente complicado. Né? Então tem que ter algum apoio nisso. Então tem vários já que já estão trabalhando em montar relatórios próprios, gráficos, saber as aprendizagens do aluno, se ele participou ou não participou, então é uma coisa muito melhor para o professor. O Moodle ainda não é rico nisso, né? Ainda não é rico nisso. Apesar que já tem muitos plugins de relatórios no Moodle. Monitorar o processo individual de cada aluno, a gente consegue tirar com essas ferramentas. E o principal, né? Esse aqui já é mais complicado. Como saber se houve ou não aprendizagem. Aqui eu consigo fazer algumas coisas no contexto do ambiente, mas aqui saber se houve ou não aprendizagem é mais complicado. Mas a gente pode trabalhar com algumas estratégias, ok? Pessoal, né? Vão interrompendo, tá? Então, a ideia que a gente pode fazer de trás para diante, não tem problema nenhum, eu passo, né? Porque como eu falo, eu vou acabar falando muito de fórum. Acho que quase todo mundo utiliza fórum, sim ou não? Sim. Todo mundo sabe o que é um fórum, né? Então, ok, a ideia é passar batido, mas não deixa o fórum de ser uma ferramenta extremamente colaborativa. E se a gente for olhar, é a mais utilizada. É a mais utilizada. Tá? A gente pode fazer algumas estratégias usando o glossário. O Wiki também é extremamente utilizado. Vou mostrar algumas estatísticas que eu trouxe aqui. Tá? Mas são duas ferramentas clássicas. O pessoal não faz muito uso de glossário. O Matar, inclusive, comentou o glossário lá dele, né? Base de dados, eu particularmente adoro trabalhar com base de dados, trabalho muito com base de dados, muita gente não conhece base de dados. E laboratório de avaliação. Então, mostrar isso aqui e a gente discutir essas ferramentas, olha, eu uso dessa forma, a gente fazer uma discussão aqui. E todas elas trabalhando em grupos, que eu acho que quase todo mundo conhece também. Mas só para contextualizar, né? Ó, essa aqui é a nossa cara no Moodle, na graduação da PUC. Graduação. A gente chama de áreas, quando tem a palavra áreas, são cursos. Genericamente a gente usa o termo área na universidade porque, não vou dizer eu vou criar um curso para a tua disciplina. Eu vou criar um curso para o teu curso em AD. Então tem cursos de extensão, cursos de especialização, disciplinas, áreas administrativas, áreas de projetos de pesquisa. Então, tudo é curso no Moodle, correto? Chamar isso de curso vai ficar muito complicado no ambiente acadêmico. Então, na PUC a gente chamou de cada espaço virtual, cada curso é uma área. Perfeito? Então, aqui tem os 2 anos, até para dar uma olhada na evolução. 2015 e 2, então final do semestre passado. Eu sempre tiro relatórios no final do semestre.
Porque tem professores, agora nós estamos no final de abril, tem professores que vai usar o Moodle, mas só vai usar na metade do semestre, porque só faz um trabalho final, põe alguma coisa assim. O Moodle ainda é opcional para nós lá. Extremamente incentivado a usar, nós temos questões de planejamento estratégico, de percentual do uso do Moodle, as novas tecnologias, o que cada unidade está fazendo. É extremamente incentivado, mas não é obrigatório. Mas eu deixei marcado em vermelho exatamente essas atividades que a gente vai comentar aqui. Mas vocês podem ver, né? Isso é graduação. E aqui entra tanto o presencial quanto o semipresencial. Se a gente fosse olhar uma estatística dessa, o percentual do uso das ferramentas mudaria totalmente nossos cursos em AD. Tá? Mas se a gente for olhar, né, as ferramentas, ó, disparadamente, o fórum, 4.900 ocorrências, né, para 2.700 disciplinas ou turmas dentro do Moodle. Melhor dizer em turmas, né, porque de repente tem uma disciplina que tem várias turmas, várias áreas. É disparadamente o mais utilizado. Se vocês começarem a olhar as outras ferramentas colaborativas, olhem o número que tem. 78, 45, 26, 12, um número extremamente baixo. Muito baixo. Por quê? Essencialmente o Moodle é utilizado muito mais como repositório. 62 mil materiais tem lá dentro do ambiente. Rótulos e assim por diante. Isso em um semestre. Estatística de um semestre. Então, ferramenta mais utilizada lá, tarefa, entrega de trabalho. É o que o pessoal mais faz. Até porque aqui entra muito o semipresencial. O semipresencial levanta bastante esse número porque é a atividade mais corriqueira. Joga um trabalho, leia o trabalho e entrega a resenha do trabalho. Essa é uma atividade à distância, que é um padrão. Né? Então a gente quer mudar esses padrões. Perfeito? Então, tá aqui. É a questão. E vejam que trabalhar com grupos, né? Nós temos 547 grupos montados, né? A gente consegue fazer uns scripts que tira esses relatórios em somente 64 espaços, em 64 disciplinas ou turmas. Não é um número muito grande, então não se trabalha com muitos grupos lá. Então é interessante que essa estatística a gente consegue isso aí, a gente tira aqui por unidade acadêmica quem usa, quem não usa. A gente vê que, por exemplo, questionário aqui, vejam que os números aumentaram, né? De um ano para cá, desculpa, isso aqui é 2013, 2014 eu achei que eu tivesse com o arquivo montando aqui o relatório e não tinha o relatório, tá? Então eu fiz 2 anos atrás, tá? Mas vejam que foi um aumento muito grande. Por quê? Porque o incentivo dos cursos de capacitação para usar outras ferramentas e o questionário cada vez mais está sendo utilizado. Cada vez mais está sendo utilizado. Tem unidades que tem uma área onde o pessoal, todos os professores têm acesso à área e todos os professores vão lá e colocam suas questões no banco de dados. Tudo categorizado direitinho por cada disciplina, e quando alguém vai querer fazer um novo questionário, ele vai lá e busca as questões do banco de questões. Então isso está sendo já bastante difundido, por isso que está aumentando o número do questionário. Uma ideia só para... Oi. Qual é a periodicidade do curso de capacitação de vocês, professores? Olha, eu comentei, na realidade ele é mensal. Ele é mensal, mas chega o problema do mensal nosso lá, como todos os professores de todas as universidades, os professores, eu sou professor também, né? A gente está sempre muito atarefado, muito atucanado, nunca tem tempo para nada, a gente sempre está envolvido nas atividades na sua unidade acadêmica. E fazer talvez um curso de extensão em AD, especialização em AD, ou usar o Moodle, melhorar o Moodle, fazer alguma coisa, não entra nas minhas atividades corriqueiras. Né? Então o pessoal usa o básico. Então a gente faz cursos por mês. Né? Só que às vezes não tem uma grande frequência. Não é obrigatório, é voluntário. É voluntário. Mas como eu sempre ponho entre aspas, né? É um voluntário assim bem convidado pela direção, pela pró-reitoria, sabe? É um convite entre aspas, sabe? Então, mas o pessoal, bom, ok. Tá? Isso que é uma universidade particular, né? É bem diferente de uma universidade federal pública que a gente pode cobrar. Tá? Mas, ok, tá bem assim, eu acho que tá bem administrado. A gente consegue trabalhar bem.
Então, a periodicidade é um mês, mas a gente sabe que como tem um número pequeno, o que acontece? Chega agora o mês de julho, que é férias, as unidades pedem capacitações específicas para a unidade. Porque daí vem, por exemplo, que eu fiz em dezembro, duas com 40 alunos, duas de 20 professores da odontologia. Só tinha professores da odontologia porque eu tinha que conversar especificamente da odontologia com os problemas da odontologia. Porque se eles se misturarem e fizerem uma coisa bem heterogênea com professores da engenharia, da informática, os caras começam a perguntar um monte de coisa, os caras começam a olhar para cima, o que esses malucos estão perguntando? O que estão fazendo? Então, é focado às vezes para as unidades. Então, às vezes, janeiro é lotado, às vezes não tem espaço, eu faço um por semana. Aí dá para fazer intensivo porque é de interesse da unidade acadêmica. Se não, é um por mês, e agora a gente está fazendo um curso, como eu comentei na outra vez, ele é virtual. Faço uma palestra de abertura, ok, explico como é que é o curso, eles têm que se movimentar no curso, e é um curso virtual de duração de um mês. Então é regular, começa a primeira semana, termina na última, próximo mês começa na semana, está todo programado, tudo automático. Curso mais ou menos auto-instrucional, mais ou menos por aí. Como eu comentei antes também, né, é um auto-instrucional extremamente mediado por mim. Né? Não é bem assim tudo sozinho, né? E a equipe de apoio também sempre à disposição. Então, rapidamente, fórum. A gente já conhece, né? O que é um fórum, espaço para tirar dúvidas, discussão de temas relativos ao conteúdo, o que é mais utilizado, principalmente espaço para tirar dúvidas, principalmente em MOOCs, cursos altos, só põe um fórum lá para tirar dúvidas. O grande problema é que às vezes o que o Matar falou lá no MOOC dele, o espaço de tirar dúvidas não funcionou, né? Porque era muita gente e era um espaço para tirar, o pessoal tocava tudo lá dentro. É muito complicado. Nós estamos fazendo MOOCs na plataforma Miríada, mesmo que o Matar falou, nós temos 4 MOOCs já trabalhados lá. E são 2.500, 3.000 pessoas, não é um MOOC tão grande assim, mas é que são assuntos muito específicos e a gente só criou um fórum de tirar dúvidas. Mas eu tenho alguém monitorando o fórum, o aluno postou uma dúvida, eu repasso, a equipe de apoio repassa para os professores, eles respondem, a equipe de apoio põe lá, os professores não intervêm muito nisso aí, mas é tudo respondido por eles. Então, isso aqui é o tradicional, né? Construção de um texto de modo, aí já pensando no modo colaborativo, sim, a gente pode utilizar um fórum para isso, principalmente se a gente organizar em grupos, faz um fórum de grupos, o pessoal discute, nós, professores, podemos estar envolvidos no grupo e estar vendo a discussão e vendo quem está participando ou não. Eu gosto de fazer, quando eu faço trabalhos em grupos, eu uso muito esse tipo de fórum. Mas aí, para finalizar, dar a redação final do texto, você faz no fórum também? Não, aí... É mais para discutir. Isso, né? Porque normalmente o que eu faço, ó, vocês têm que fazer um trabalho final. Sim. Né? O trabalho final vocês têm que entregar. Como é que vocês vão montar? Isso aí, mais ou menos, eu estou falando agora, não dos meus alunos da graduação do presencial. Isso eu não faço, ok. Estou falando dos cursos que eu trabalho em AD. Eu trabalho em vários cursos, tanto de extensão quanto de especialização, eu dou aula. Tá? Eu tenho que fazer um trabalho final. Então tem alunos espalhados pelo Brasil, eu faço dinâmicas de o pessoal montar os grupos, o pessoal se conhecer, várias coisas, com as várias ferramentas do Moodle. Escolhe o tema e aí eu abro um espaço de discussão para o pessoal poder discutir entre eles como é que eles vão se comunicar. A ideia não é eles estar usando rede social ou usando e-mail, a ideia é eles utilizar o ambiente virtual para se comunicar, para que eu possa saber quem está participando e quem não está participando, porque eu dou nota por participação. Então eu tiro os relatórios e vejo quem participou ou não da discussão. E depois no final eles têm uma sala de entrega, ou aí depende da dinâmica que eles postam o trabalho final. É muito mais colaborativo para construir o trabalho deles. Tá? Mural onde os alunos expõem seus trabalhos. Muitos professores, muitos professores. Quem é que faz isso? Os alunos usar o próprio fórum e eles fazem uma rápida descrição do trabalho e anexam o trabalho com mensagem no fórum. O pessoal faz isso? Muitos professores. É direto usado, muito usado o fórum. Aí eu mostro que tem uma ferramenta melhor que o fórum, que é a base de dados. A base de dados se presta muito para isso, para fazer a apresentação de trabalhos. Dá para fazer uns formulários bem direitinho, bem legal, e tem, como o Matar comentou, os comentários. Né? Tem comentários na base de dados que dá para fazer uma discussão também. E a tarefa no... Por exemplo, eu peço que os alunos coloquem como tarefa, envio... Sim, mas aí no momento que os alunos colocam como tarefa, ele é um trabalho individual.
Os demais colegas não têm acesso ao trabalho dele. A ideia é de ter uma apresentação dos trabalhos, uma exposição de trabalhos. Quando o pessoal quer mostrar todos os trabalhos, qual é a saída? Fórum. Quer fazer alguma coisa geral, qual é a saída? Fórum. Tudo é fórum, tudo é baseado em fórum. Às vezes pode ficar muito cansativo. Pode ser também com uma pasta de arquivos e você dá direito para eles todos poderem passar. Pode, mas pode. Aí não vai ter colaboração. Mas aí não tem a colaboração, aí não tem uma... Só troca. Isso, aí depois cada um põe um arquivo, aí põe aqueles nomes de arquivo, cada um nome mais esdrúxulo, fica aqueles nomes lá que não sabe quem é trabalho de quem, tu tem que clicar, entrar, é complicadíssimo. Eu fiz uma experiência assim, não funcionou. Parecia meus tempos áureos de receber trabalho de aluno por e-mail antes dos ambientes virtuais. Consegui receber por disquete, alguma coisa assim, né? Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa diferente. Mas eu fiz essa experiência também e eu particularmente não gostei. O banco de dados é... Hã? Como é que é o banco de dados? Isso, vou mostrar aqui. Tá, então, fórum, né? Características do fórum. Gente, vamos falando, tá? Eu quero passar rápido por isso, porque eu acho que o fórum é padrão nosso, tá? Ó, 3 horas. Fórum, eu gosto muito desse fórum de perguntas e respostas, que até o Martar falou um pouco antes. Eu gosto de fazer algumas dinâmicas. Uso o fórum de todos os tipos. Se a gente vai usar, esse é uma questão que eu faço muito uso de fórum, ok, mas eu tento fazer dinâmicas diferentes com tipos diferentes de fórum. Isso eu faço, para não deixar sempre monótono a mesma coisa. Tá? Mensagem, anexos. Essa coisa aqui eu coloco porque modo de assinatura. Eu, particularmente, eu tenho uma resposta extremamente rápida para os meus alunos. Mas eu não estou no Google. Google é uma boa. Mas eu não estou no Moodle toda hora. Eu estou trabalhando no e-mail. O que eu faço? Eu faço todos os fóruns mandar mensagem para mim. Então, todo fórum, o aluno posta uma mensagem, cai mensagem no meu e-mail. Cai no meu e-mail, opa, do curso tal. Eu entro no curso tal e respondo lá, deleto o e-mail e volto a trabalhar. E assim eu vou trabalhando. Então, eu tenho um pique bem grande, porque eu tenho muitos cursos. Eu não vou estar entrando curso por curso para acessar tudo que é fórum. Eu seto tudo para me mandar tudo por e-mail, por aviso. Eu falo isso para os professores, os caras dizem, então por isso que eu não vou trabalhar na EAD. Mas é bem capaz que eu vou fazer isso, não tem jeito. Ok. Isso aqui é padrão, né, das atividades. A gente organizar por grupos, acesso restrito que eu falei antes, a verificação da conclusão. Isso é padrão para toda e qualquer atividade do Moodle, vale para as atividades colaborativas também. Aqui é uma cara de um fórum geral, eu acho que todo mundo conhece, ok, é só para mostrar, organizado em tópicos, as mensagens e assim por diante. Acho que isso a gente pode passar, todo mundo concorda com isso? Tá? A gente pode avançar. Fórum de discussão simples, eu gosto muito porque eu tenho, quando eu gravo as videoaulas, alguma coisa, tem um assunto específico e eu tenho que direcionar. Então eu direciono com o fórum de discussão simples e todo mundo discute. Aí naquela mesma eu abro um outro fórum para discussão geral dos vários assuntos. Mas esse fórum de discussão simples eu faço como uma atividade já mais avaliativa. Então aí eu seto algumas coisas. Aí são prints de fóruns dos nossos cursos, né? Aceita a professora Adriana? Sim. Esse aqui de perguntas e respostas, sim, né? Não sei quem é que já usou fórum de perguntas e respostas, né? Ó, poucos, não muitos, né? É um fórum interessante. Ó, e até, esse aqui até eu coloquei aqui, né? Que era um fórum que a gente ia discutir o uso das ferramentas do Moodle. Então, aqui está o básico dele, né? O aluno só consegue ter acesso às mensagens que estão postadas no fórum só depois de ele colocar a sua primeira mensagem. Então eu faço uma pergunta, avalie as ferramentas do Moodle, né? Dado o guia de ferramentas que tem básico na internet, então eu puxei esse guia, analise e qual é a ferramenta que você utilizou. Aí eu dei pontuação, porque esse fórum é um fórum avaliativo. Né? Então a contribuição inicial 80% da nota. Óbvio, né? É a primeira contribuição. Tem os malandros que eu já fiz atividades assim, que ele diz, legal, e aí, pá, entrou no fórum. Ele diz, professor, foi sem querer, eu perdi a mensagem lá e dei um enter e a mensagem foi. Mas era para poder entrar para ver as demais mensagens, para olhar, compilar e botar uma mensagem muito interessante. Óbvio, né? Essa aqui é a ideia. Então, 80% da nota é a primeira mensagem que tu postar. Depois 20% porque esse era um fórum colaborativo, o pessoal tinha que responder as mensagens dos outros. Né? Então tem as notinhas, né? Quem já usou a avaliação em fórum? Cada mensagem ali embaixo a gente pode dar nota e assim por diante, né? Então eu fiz no fórum, funcionou muito legal, o pessoal gostou da ideia, eu tenho usado, mas isso aqui é uma atividade que eu faço para cursos em AD. Não é
Apesar que atividade apoio ao presencial a gente poderia fazer tranquilamente. Tá? Mas ok. Isso aqui é um exemplo. Você já usou os alunos podendo dar nota também nos comentários dos colegas? Sim, é possível fazer isso aí também. Eu fiz mas aí era uma nota que aí eu fiz um tipo de uma ponderação, tipo laboratório de avaliação. Né? A nota maior era mais do professor, mas aí foi um trabalho meio árduo meu, né? De olhar, analisar, fazer uma média, calcular. Ok, deu um trabalho muito grande para mim. Mas o resultado foi satisfatório. Os alunos gostaram, para mim. Bom que ele exerce crítica também, né? Então isso é extremamente importante, né? Então esse é um fórum bem interessante de ser utilizado. Perfeito? Grupos. Todo mundo trabalha com grupos? Grupos, né? Trabalhar em grupos no Moodle. É muito interessante isso aí, né? Grupos é atividade normal, é individual, ou a gente faz em grupos tanto separados como visíveis. Separados ninguém enxerga nada, são grupos totalmente distintos. E visíveis também são grupos distintos, mas eu consigo ver o que os outros grupos estão fazendo, as atividades dos outros. Essa é a diferença dos dois, né? E o principal, né? Agrupamentos. Isso, o pessoal que trabalha com grupos também faz agrupamento. Agrupamento também é interessante, porque se eu definir lá no Moodle que eu tenho 10 grupos e eu faço uma atividade em grupo, todos os grupos acessam aquela atividade. Isso é a regra. Ah, não, mas eu só queria que aquela atividade fosse só para o grupo 1, o 2 e o 3. Não tem como fazer isso. Tem. Numa versão, não sei qual é a versão, né? Porque antigamente não tinha. A versão é trabalhar com agrupamentos. Então eu crio um agrupamento, eu digo que nesse agrupamento é o grupo 1, o 2 e o 3, e eu digo que aquela atividade é para o agrupamento. Só aqueles 3 grupos fazem atividade. É quase como restrição de acesso. Tá? Eu trabalho muito com agrupamentos. Para onde? Atividades de recuperação. Então eu crio lá grupo REC. Meu grupo REC de recuperação. Eu ponho todos os alunos têm que fazer atividade de recuperação e só eles visualizam, porque os demais não têm que visualizar a atividade. Então eu crio um fórum, uma atividade, a sala de entrega, materiais, eu crio um tópico inteiro para recuperação. Só quem enxerga é aquele agrupamento, aquele pessoal que está numa atividade de recuperação. Nós trabalhamos direto com isso nos nossos cursos em EAD. Deixa eu... Vai, pode perguntar. Eu não sei se eu fiz de forma correta ou não, mas teve um caso assim de decisão que eu podia trabalhar só com um aluno que estava doente, então para esse aluno, para não precisar ir professor para casa dele, eu criei, na verdade, um grupo de um aluno, um agrupamento de um aluno só, para conseguir mandar só para esse aluno, mas não tem outra forma de fazer isso, né? Não, ou com restrições lá, restrição de acesso. Porque daí eu ponho o identificador do aluno. O mais fácil lá, para não pegar aquela restrição, saber o identificador do aluno, alguma coisa assim, é fazer agrupamento. Botar grupo, todos os outros grupos vão enxergar também. Perfeito, isso aí. Paulo, se você colocar uma condicional de uma nota mínima, por exemplo, 7, né, você consegue jogar o aluno para dentro de um agrupamento de recuperação, por exemplo? Ou não? Nunca fiz isso, mas eu não sei se dá para fazer. Com os recursos básicos do Moodle, perfeito? Com os recursos, eu na visão do professor, conhecendo a ferramenta Moodle, sem implementar e customizar nada, usando os recursos tradicionais do Moodle, acho que não dá para fazer isso. Ou seja, uma condicional de, se acontecer alguma nota, o aluno fez alguma coisa, ele automaticamente entra num agrupamento, é isso, né? Acho que não. Posso pesquisar. Você fazer assim, o que eu gosto é de pesquisar. Eu gosto do desafio. Eu vou lá e saio atrás tentando achar esse tipo de coisa. Talvez a solução para esse caso fosse, em vez de você colocar, você bota a condicionante na atividade para os alunos de recuperação, né? Então só aqueles que estiveram abaixo de 7 podem entrar nessa atividade, né? Isso que você ia falar. Da possibilidade que ele tem de atingir naquela atividade. Se por acaso ele não atingir, ele só vai para frente se ele fizer tal atividade. Sim, isso sim, mas aí é trabalhar com as atividades condicionais. Não é conseguir inserir uma pessoa dentro do agrupamento. Aí ele está dizendo que ele quer subir uma pessoa ao grupo, né? Não, é uma outra forma de fazer. É uma outra forma de fazer, mas é alternativo. Nesse caso é alternativo. É trabalhar com todas as atividades condicionais. Não assistisse minha palestra ontem? Então, tá lá. Talvez seja a solução. É que eu pensei direto em vincular dentro do agrupamento. Dentro do agrupamento eu não sei se dá. A saída é fazer com atividades condicionais. Perfeito? Bom,
Aqui é o grupo... Opa, desculpa. Só um detalhe. Como que vocês fazem, quando vocês vão fazer atividades em grupos, como que se escolhem, vocês fazem os alunos escolherem os grupos? Como que eles se organizam? Eu faço uma enquete e boto para votar. Faz uma enquete, que é uma escolha, né? Isso. E faz ele votar. Isso. Tá, mas e depois? Aí depois é manual. Aí depois é manual. Perfeito. Legal, depois eu mostro esses dois aí. Eu também, esse aqui é o tradicional, e os professores lá sempre pediam, Paulo, não dá para fazer automático, eu tenho uma turma de 60 alunos, eu botei lá 6 grupos e limitei a 10 cada um, legal. Dinâmica show, aprendi lá na capacitação, no curso, só que agora eu tenho que entrar lá nos grupos, criar os grupos aqui e pegar os alunos e fazer essa questão aqui de clicar no aluno e adicionar, clicar e adicionar o manual. Aí você salva o professor e a carga é sua depois, né? Né? Essa é uma ideia que a Gisele estava tentando apresentar, que a gente consegue consegue carregar esses alunos tudo automaticamente. Mas eu tenho que ter a carga por CSV. Alguém tem que montar a carga para mim. E aí não vai ser o professor lá de toda a área para montar um CSV, os caras nem sabem fazer isso aí. Né? Se eu tivesse equipe de apoio, mas aí, ok, é complicado. Então, primeira solução, como fazer uma dinâmica de grupos? Usar a escolha. Né? Vote no grupo que você quer. Legal. Pesquisando, a gente achou... Opa, desculpa. A gente achou um módulo, né, que depois eu vou comentar, que é seleção de grupo. É Group Select. Né, que tem lá um plugin no Moodle. Né? E ele cria automaticamente os grupos. Claro que cria automaticamente, eu até não escrevi correto ali, né? Ele inclui os alunos automaticamente nos grupos. Porque eu tenho que pelo menos criar os grupos. Eu crio 10 grupos, ou quantos grupos eu quiser, e a ferramenta gerencia para mim. À medida que os alunos vão se inscrevendo nos grupos, esta montagem aqui é automática. À medida que eles vão escolher, se inscrevendo na escolha. Sim. Tem alguns... Porque tem uns assanhados que escrevem mais do que... Não. Sim. Mas na enquete, na escolha, né, na atividade de escolha, a gente limita que a pessoa só pode votar uma vez, não vota mais. A gente consegue fazer isso aí. Nesta é a mesma coisa. Nesse grupo, votou, escolheu, está escolhido. A diferença fundamental é que na escolha, individualmente, por cada item da escolha, eu posso dizer a quantidade de componentes em cada um. Nessa, que eu acho que é o próximo aqui, aqui, ó, que é este, ó. Essa é uma telinha, ó, que o nome da atividade está lá, né? Seleção de grupo, Group Select. Né? Se vocês procurarem no Moodle, essa é uma telinha, tá aqui, ó. Esses 5 grupos que estão aqui, eles foram buscados dos 5 grupos que eu montei lá. E aqueles grupos estão vazios, né? E aí tem aqui, ó, tornar-se membro. O aluno entra e clica tornar-se membro. E ele vai escolhendo. À medida que vai aparecendo os membros do grupo, já vai montando os grupos automaticamente para mim lá na ferramenta. Esse é o externo? É um plugin que está lá na comunidade. Funciona muito bem. Tanto que se vocês olharem as estatísticas, lá nós tínhamos 12, 13 só, e agora já tem 160 áreas utilizando esse plugin. Porque é automático. Aí os professores começaram a gostar. O grande problema que talvez a gente tenha que dar uma customizada é que esses grupos todos têm a mesma quantidade de alunos. Eu não posso fazer grupos com quantidades distintas de alunos. Né? Ó, todos têm 3 alunos. Na atividade aquela de escolha, eu posso dizer que eu posso limitar uma escolha a 2, outra a 3, outra a 4. Posso fazer números diferentes. Aqui não. Mas no contexto funciona. Mas se não der para fechar no número de alunos, fica sobrando um... Não, aí eu crio, se eu tiver... Pode ficar vazio. Aí eu crio um grupo a mais. Eu crio um grupo a mais que entre a quantidade de alunos que eu quero. Se eu tenho 5 grupos aqui com quantidade de 3, eu tenho 15 alunos. Se eu tiver 16 alunos, eu vou criar o 6º grupo. Com todos com 3. O que vai acontecer é que vai ter alguns grupos com 2, outros grupos com 3, e pode ser que tenha um grupo com 1, coitado, vai ficar sozinho. Bom, mas aí eu não tenho o que fazer. Aí o que acontece? Os alunos acontecem aqui, ó, nessa ferramenta, né, quem for utilizar ela, que é interessante, quem for utilizar, o aluno diz assim, ó, eu fiquei junto com o Moodle Mote 3, eu fiquei com o Moodle Mote 4, eu não gosto do Moodle Mote 4, professor, me tira.
Lá na seleção a gente consegue habilitar ele de novo. Aqui a única forma de fazer é voltar para cá, entrar no grupo e remover o aluno. Quando eu removo o aluno, a atividade de seleção de grupo está disponível para ele de novo, vou botar num outro grupo. Você entra no manual. Aí eu vou ter que fazer no manual, é a forma de eliminar o voto dele. Mas é um aluno que me pediu individualmente. Paulo, mas você pode criar, por exemplo, já algumas características na escolha do grupo, né? Colocar, se porventura, se você não quiser voltar, ficar tirando, dando disponibilidade para ele voltar novamente, você diz, se ele escolheu, ele vai permanecer naquele. Claro, não, aí tu faz um enunciado bem bonitinho. É que aqui era uma telinha só para mostrar a ferramenta. Tu põe as regras, né? Tu põe as regras. Mas às vezes a gente sabe que mesmo tendo as regras bem especificadas, às vezes a gente tem que ter uma certa flexibilidade. Só às vezes. Ok, vou avançar, tá? Aqui é um fórum de grupos, de mostrar os grupos. Já vou? Aqui é um... Oi, desculpa, vai. Não, eu podia ter determinado o número de alunos por grupo. Sim. Sim, tá. Posso. Aqui eu acho que todo mundo conhece, né? Esse aqui é um até para mostrar, curso, Colégios Maristas, esse aqui é um curso de especialização marista que a gente tem lá. Então são grupos por colégios, todo mundo da mesma escola marista tem que fazer o trabalho. Então a gente criou tudo por grupos. Então aqui é só mostrar que são vários grupos, são quase 200 alunos. Aí tem os vários grupos, eu como professor, né? Na verdade é a professora Adriana, que tem uma tela dela, que ela gerenciava, ela enxerga todos os grupos. E se ela quiser trabalhar num grupo específico, ela seleciona o grupo e aqui eu tenho o fórum só do grupo. Perfeito? Isso aí é a dinâmica legal. Tá, vamos avançar, né? Porque quando eu olho o horário aqui eu só falei de fora. Terrível isso. Glossários, todo mundo utiliza glossário? Glossário, né? Qual é o tradicional do glossário? Dicionário de termos, né? Põe termo, só que o mundo tem dois tipos de glossários, perfeito? Glossário principal, que só o professor coloca as informações e ele não é colaborativo. E os glossários secundários, eu posso criar tantos glossários secundários quantos forem necessários. O principal eu só crio um por curso. E os glossários secundários, eles podem ser colaborativos. Aí que está a ideia. E eu trabalhei muito com base de dados e documentos, eles tinham que botar lá um documento e anexar o documento no glossário, botar uma imagem, descrever a imagem. Isso aqui tem várias unidades que gostam de fazer isso. Ou botar links interessantes, ele tinha que botar o link de onde era e fazer uma breve descrição do link. Isso aí era antigo. Esses caras aqui no glossário eu comecei a tirar fora, porque isso aqui eu uso com atividade base de dados. Isso aqui é base de dados. Até o nome está aqui, né? Base de dados, até já está a colinha. Ok. Então, glossário eu uso mais para termos, verbetes, né? Termos, verbetes. Discussão, legal, né? Através dos comentários. Isso aqui o Matar comentou lá rapidamente, né? É legal tu botar o comentário, deixar o aluno disponibilizar um termo, ele colocar a definição do termo e tu abrir para comentários. Tu pode montar uma atividade onde os alunos têm que, para ser uma atividade cumprida, a condição, ele tem que adicionar X termos e comentar também. Tem as condições lá para dar o checkzinho na questão dele. E o mais legal é isso aqui também, que o Matar comentou, né? Que dependendo do que for os comentários, o próprio autor, se eu setar lá para sim, o próprio autor pode reeditar o seu texto com base nas conversas nos comentários. A gente cria uma discussão nos comentários. Fica bem legal, tá? Fica bem legal isso aqui. Exemplos, link comentados, mediateca, assim por diante. Tá? Então, dois tipos de glossários. Eu quero mostrar base de dados e laboratório. Eu acho que está aí, né? Ó, link automático, o Matar comentou isso aqui, né? Eu cheguei para ter que fazer sempre o vínculo com a fala do Matar, né? Que a gente pode, apesar de que, às vezes a gente põe algumas palavras e começa a ter link para tudo que é lado, não fica legal. Eu ia dizer outra palavra que não é acadêmica, não fica interessante, né? Clica, está toda hora marcado. Às vezes, ok, tá? Mas às vezes não é legal. A aprovação dos itens, o professor pode ser moderador ou não. Não quer dizer que o aluno coloca e já está publicado. Eu posso dizer que eu sou moderador ou não moderador. Isso é interessante. A maioria das atividades faz isso aí. Pode ser uma atividade avaliativa também. E vários formatos de visualização. Por exemplo, esse aqui é uma FAQ. Esse aqui é a FAQ dos nossos cursos lá em AD. É um glossário. A gente usa um glossário. Em vez de fazer um HTML, a gente põe um glossário. No formato de FAQ. Então está lá a pergunta: quem devo me dirigir quando surgirem dúvidas? Como devo proceder quando eu desejo cancelar o curso? Que não devia ser pergunta, não devia estar, mas tudo bem. Acontece.
Tá? Então a gente põe num formato de FAQ, tem vários tipos de formatos, né? O glossário. Então a gente usa FAQ como inclusão de links, como Oi? O glossário é editor de texto permite inclusão de links? Sim, perfeito, perfeito. É o editorzinho de HTML. Então tu põe a definição e isto que está aqui, essa definição aqui embaixo, é aquele editor de HTML. Que eu posso botar o que eu quiser. Por isso que eu falei lá que pode ser uma mediateca, né, imagens, então o pessoal pode botar uma definição e uma imagem. E fazer um textinho na imagem. Então dá para fazer algumas coisas bem interessantes. E esse aqui é um glossário tradicional de termos, né, onde tem umas regrinhas ali em cima, os alunos põem e tem comentários. Aqui não tem nenhum, no caso aqui não teve nenhum comentário, mas está habilitado o comentário. Então são termos e as pessoas têm que comentar. Tradicional do glossário, atividade colaborativa bem interessante, tá? Eu particularmente, quase todos os cursos que eu trabalho, eu abro lá e digo, ó pessoal, vamos fazer uma atividade, todo e qualquer termo que vocês não conhecerem, porque eu trabalho com disciplinas de objetos de aprendizagem, recursos educacionais abertos, eu dou isso aí nos cursos de especialização. Para muita gente aparecem milhares de termos diferentes. Eu coloco alguns termos básicos, mas todos os novos termos vão surgindo. Qual é a forma de te perguntar? Mensagem no fórum, professor, o que significa isso? Professor, o que significa aquilo? Então, quando tem dúvida de um termo, joga no glossário. Só que daí eu faço um glossário onde eu sou o moderador. Então aparece lá, tem tantas questões pendentes. Eu vejo que o cara botou a definição, eu aceito ou não. Às vezes eu entro em contato, a definição não está correta, eu fiz uma modificação, aprovei, assim por diante. Então dá para fazer uma coisa bem interessante. Avançando. Wiki, todo mundo usa o Wiki? A Wiki, termo havaiano, legal, construção de texto colaborativo, que é quando fala em questões colaborativas, Wiki. Tá? A ideia do Moodle, escrita de artigo, a gente trabalha muito isso aí, trabalho final de curso da disciplina, ao invés de ser um fórum e todo mundo contribuindo no fórum, monta-se a Wiki. A versão final da Wiki, os alunos têm que formatar e entregar formatado. Mas a construção do texto é dentro da Wiki. Para que eu possa monitorar e saber quem participou ou não. Os professores me dizem, mas Paulo, como é que tu sabe que um aluno participou no professor do presencial? Como é que tu sabe que o aluno fez ou não o trabalho? Eles só entregaram pelo Moodle, porque tu faz entrega de trabalho em grupo, né? Eles entregaram um PDF lá, como é que tu sabe que eles participaram? Aí eu respondo, sim, e no presencial, quando o teu grupo entrega o trabalho, como é que tu sabe que eles fizeram o trabalho? Ou só foi um que fez? Pois é, mas aí eu faço uma avaliação, aí já dá um desafio, não, é a mesma coisa. Aí eu digo, só que eu tenho uma vantagem. Eu faço algumas dinâmicas do tipo que o Wiki, que eu consigo ver quem contribuiu ou não contribuiu. Ou olhando no fórum, eu consigo ver a participação. Opa, alguns professores começaram a se interessar por isso aí, porque eles conseguem saber se os alunos participaram ou não. Legal da Wiki, né? Quem conhece tem vários termos, aqui eu botei colchete. Quando a gente põe a colchete uma palavra, ele cria um hiperlink para uma outra página da Wiki. E a gente cria um hipertexto com ele, fica bem legal. Tá? É possível ver histórico de navegação. Então aqui eu mostrei rapidamente. O Wiki de grupo, ó. Gosto de trabalhar com Wiki de grupo. Isso aqui é um curso da professora Adriana, é um curso nosso, Ambientes de Aprendizagem, 16ª edição, tem lá, é um curso. Então, o Wiki de grupos. Isso aqui de quando é que foi? Tem a data ali, 2015, do ano passado. Tá? Aparecem as contribuições dos alunos, ok? Vejam, a primeira, até apareceu o nome das pessoas, depois eu vou deixar a palestra, eu vou esmaecer os nomes, né, para não aparecer os nomes, nesse contexto aqui não tem problema. Então eu tenho várias versões, a versão inicial até a versão final. Se eu marcar 2 alunos aqui, eu posso comparar qual foi a mudança de uma versão para outra, perfeito? Essa aí é a vantagem da Wiki. Então, essa aqui foi a versão inicial, a versão 1, ó. A versão 1 foi a primeira mensagem postada por essa aluna. A segunda pessoa, quando eu fiz aquela comparação, me deu esse quadro. Aqui está a mensagem inicial e aqui está a segunda mensagem. Então, aqui já deu para ver que a Clarice, em termos... A Fabiana botou a mensagem inicial e a Clarice tirou esse texto, está aqui marcado, alterou e incluiu esse texto. Então, eu sei a contribuição dela. Aqui era o texto anterior e aqui é o novo. Então, às vezes, tu vê que contribuições de alunos, às vezes é só botar um ponto, uma vírgula, que também ajuda muito. O cara está ajudando na formatação. Tá? Mas ok.
Mas essa aqui já é uma contribuição mais interessante, escreveu um parágrafo inteiro, tirou alguma coisa. Então a gente consegue comparar e ver o que cada aluno fez. Tá? É muito interessante. Base de dados. Daqui a pouco entra o Gilvan aí berrando. Todo mundo trabalha com base de dados? Tá interessante, ó. Algumas semelhanças com glossário. Aqueles 2 itens, né, que eu falei que eu trabalhava muito com glossário, abandonei. Trabalho direto com base de dados. Gosto muito de usar a base de dados. Que inclusive o Matar falou que tinha uma base de dados, né? Que quem gerenciou aquele MOOC para eles, pelo que eu entendi, foi a Gisele. A Gisele fez as coisas todas lá e fez atividades com base de dados. E dá para fazer muito atividade colaborativa, porque também indicações de materiais, aqui eu posso botar comentários, né? Comentários. Então eu posso criar uma discussão em cima dos materiais. A ideia é de ter um local de apresentação de trabalhos. A ideia, ao invés de criar um fórum onde todo mundo anexa para todo mundo ver os trabalhos, eu posso criar uma base de dados. Vamos ver como. Né? E a ideia da base de dados, como é base de dados, é um repositório, né, de recursos, de vídeos, de materiais, de texto, de contribuições. É um repositório, base de dados. Esse é o tema. Tá? E qual é o legal? Eu monto um formulário. A base de dados é um formulário. Tu pede para o aluno, ó, coloca uma mensagem no fórum e na mensagem você tem que dizer quem foi o autor, tem que dizer o link e a descrição. Como é que eles escrevem na mensagem? Cada um escreve de um jeito. Perfeito? Um começa a escrever o texto, o link está no meio, o autor está no meio, cada um formata o texto que quiser. O formulário, aqui eu monto um formulário específico com campos, e ele tem que preencher aqueles campos. Então não é um texto livre, é um texto onde eu tenho um formulário de submissão de qualquer coisa quando a gente trabalha na web. Então, formulários eles são compostos de campos, vários tipos de campos, né? Texto, URL, arquivo, caixa de seleção e assim por diante, vou mostrar. A coisa mais chata é que eu tenho que definir modelos. A base de dados é uma atividade meia elaborada, né? Mais complexa, tipo lição e tipo questionário. Para mim são as 3 principais do Moodle. Dá mais trabalho em termos de elaboração, de construção. Características também, ó. Eu tenho aprovação do professor, eu posso ser moderador ou não, posso fazer uma atividade avaliativa, eu posso ter comentários, eu posso ter itens obrigatórios antes de o aluno visualizar, ou seja, ele não enxerga a base de dados somente depois de ele botar tipo fórum de perguntas e respostas, né? E o legal é que, por ser um formulário, eu posso pesquisar ele pelos itens que eu tenho no formulário. Eu tenho uma busca lá que eu procuro os elementos que eu quero, por autor, por título. Bom, ok. Aqui tem um exemplo de uma atividade que eu trabalhei, tá? Na minha disciplina de ambiente, de recursos educacionais abertos, até aqui. O que o pessoal tinha que fazer? Era uma biblioteca, eu chamo de biblioteca virtual colaborativa. Tá o nome? Não cortou, não consegui pegar o nome. Biblioteca virtual colaborativa. Eu dou aula, eu explico algumas coisas, eu monto os vídeos, eu tenho os materiais de referência, mas eu não ponho tudo. Tem muitas coisas maravilhosas sobre REAS. Então o que eu faço? Pessoal, vamos colaborativamente criar uma biblioteca nossa do curso e cada um tem que fazer indicações de alguma coisa. Tá aqui, ó, esse aqui indicou um artigo, ele anexou o artigo aqui, ele disse de onde é, quem é o autor e uma breve descrição. Esse outro deu uma coincidência, né, que ele também indicou um artigo, qual é o título, da onde ele tirou, quem são os autores e anexou o artigo. Isso aqui todo mundo tem acesso. E está bem formatadinho, bem bonitinho. Não é um fórum onde tem texto livre. Isso ajuda numa referência de literatura. Sim, com certeza. Para uma defesa, né, para a monografia do mestrado, doutorado. Né? O que o pessoal tem usado como base de dados, por exemplo, os trabalhos de conclusão de um curso nas áreas Moodle, que a gente chama, na área da faculdade eles criam uma base de dados com todos os trabalhos dos alunos. Então está lá o nome dos alunos, o título do trabalho e o trabalho anexado. É como se eu tivesse botado na minha biblioteca da universidade. É um repositório de materiais. Você pode moderar também. E eu posso moderar também. Eu posso moderar. Você tem como um não ver o outro? Você falou, dá para configurar como perguntas e respostas? Só posso ver o outro? Não, tem. Ali que eu mostrei, mas é no início. Depois eu vejo tudo, só. Ele é obrigado a postar algum para depois acessar os outros. Eu nunca usei essa configuração porque a ideia é de ser aberta, né?
Mas dá pra Até colocar para dar, mesmo. porque muita gente tem dificuldade desse entendimento e às vezes quem geralmente faz em primeiro lugar é quem entendeu e faz. E aí eu deixo como colinha para os demais dizer, agora eu entendi, eu tenho que fazer assim, assim, assado. Então, Mas você mexendo eu no faço por modelo, esse sentido. mexendo no modelo, dá pra colocar pra ele ver só o dele. Se Se mexer no no modelo. Ah, é? Tá, eu vou dar uma olhada nisso aí. Botar o quê? Se mexer no Pra ele ver modelo, só o dele, não ver o dos outros. na construção do modelo, se configurar o modelo, eu vou Se você ver. der pra ele ver só o item único, não ver a lista, pra ver. Tá, ó, Ele vai ver só dele. aqueles elementos que eu mostrei para vocês estão aqui, ó. Quer dizer, São os vários campos, né? Então, botões de opção, aqueles que é só um pode ser acionado. Aqui é a submissão de um arquivo, aqui é um texto, uma área de texto que é menor, um outro texto e assim por diante. São vários itens que eu monto um formulário, tá? Então, eu vou incluindo até chegar a alguma coisa assim, ó. Olha lá, ó. Esse é o formulário que o aluno tem que submeter, ó. Ele tem que ver de onde que ele tirou o tipo de indicação, ele escreve a referência que tem um texto, aqui ele submete um arquivo, eu poderia botar uma data, esse formulário... Também? Oi? A imagem também? A imagem eu posso botar aqui, mas eu tenho não. A base de dados tem um dos campos que é a imagem. Tem. Poderia ser aqui, imagem, e ele tem que saber que ele tem que anexar a imagem por aqui. Já é um pouquinho mais complicado, mas tem um campo que é tipo um arquivo, mas é imagem. E poderia ter alguma coisa que fizesse a referência bibliográfica diante, seguindo as normas da BNT, Seria interessante, mas não tem. Quer dizer, se interligasse o Mendeley. Mas eu acho que não. Nesse caso não, porque é bem livre. Eu tento na minha especificação tentar usar as normas, né? Mas não chego a ser criterioso nesse ponto. E você, depois que ele preencheu todos esses campos, você, como professor, pode comentar Posso, né? Aí cada campo? Não, eu comento Comentário final. o comentário final da publicação dele como um todo. Tá. Como um todo, não individualmente cada um dos campos. Tá. É um comentário geral sobre